Agora sim, eu tenho o prazer de receber aqui a minha amiga, grande sindicalista, Thelma Cardia. Seja bem-vinda, Thelma. Boa noite. É muito bom estar aqui. Você sabe, Roberto, que eu tenho o maior prazer de estar aqui nesse programa. Sempre eu falo que assim, aqui a gente aprende, né? A gente aprende muitas coisas com o Samuel. Até porque ele é o cara mais antenado dessa cidade, viu, gente? Olha, tudo que acontece nessa cidade, ele está bem antenado e tem as suas considerações, e as suas considerações, elas são para o bem. Eu não vi nenhuma consideração sua que fosse para o mal, é sempre para o bem da nossa cidade, isso é muito importante. E quero também cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo, dizer assim que é muito, muito prazeroso estar aqui e estar com vocês também. Muito bem, eu estava conversando com a Thelma sobre como vai ser diferente as próximas eleições para vereador, né? Na última que ocorreu foi mais ou menos 1.200 candidatos, né? Porque cada partido lançava 51 nomes e eram 28, 30 partidos que lançaram nomes aqui em Guarulhos. Então foi mais de 1.100, quase de 1.200 nomes. Só que dessa vez, cada partido só vai poder lançar 35 candidatos, né? Atualmente, 35 candidatos. Isso já cai quase pela metade. Fora isso, está acontecendo as federações, por exemplo, PSDB e Cidadania. Os dois partidos que poderiam lançar 70 só vão poder lançar 35. Temos também aí as fusões, as incorporações, como aconteceu, por exemplo, do Podemos, que incorporou o PSC. O PT também já incorporou o PV e o PSOL. Então já são 3 partidos que vai diminuir de 100 e tantos legendas para 35 legendas. Eu estava comentando com a Thelma que hoje nós temos apenas 7 mulheres, que já é um recorde na Câmara Municipal, mas são 34 vagas. Talvez seja uma boa chance, Thelma, de aumentar agora o número da representação feminina na Câmara. Eu gostaria muito, mas a gente precisa mudar muito a mentalidade do nosso povo, né? E que mulher não vota em mulher, mulher vota em mulher sim. Nós precisamos de ter mulheres. Eu sempre falo, na Câmara Municipal, na Câmara Estadual, a gente precisa de mulheres, porque mulheres, elas são ajudadoras. Sim. Nós ajudamos, porque nós somos mãe, nós somos dona de casa, a gente tem assim uma visão, uma estratégia maior. Eu falo que nós, mulheres, somos as maiores economistas que tem. Porque muitas vezes o marido dá um dinheiro na mão dela e ela tem que se virar o mês inteiro. E ela faz isso tranquilamente. Então eu acho que está na hora realmente que as mulheres assumam o poder. Elas têm que assumir o poder. E assim, a gente não pode aceitar qualquer coisa, sabe? Tá, é uma discussão enorme aí, salários iguais entre homens e mulheres, né? Essa discussão, ela vai vir à tona? Será que isso vai vir a cabo mesmo? Porque tem muitas leis, eu canso de dizer isso, tem muitas leis mortas. E muitas vezes as mulheres submetem um salário menor por conta que ela tem filho, por conta que ela precisa realmente ir para a escola, levar a criança na escola, levar a criança no médico. Isso dificulta bastante a vida dela no trabalho. Então, eu não sei se isso realmente vai vir a acontecer, os salários iguais, mas nós vamos estar lutando. Eu fiz um ofício para a primeira-dama, para algumas dirigentes sindicais, a gente se reunir em comissão para conversar com ela, né, a respeito disso, não só com ela, como a ministra da Mulher, né? Então, nós fizemos esse ofício, estamos aguardando para que a gente realmente possa estar falando dessas dificuldades de nós mulheres, né? E como que nós podemos avançar. Então, são questões bem pontuais mesmo. Eu vou pedir muito a Deus que realmente mude a Câmara Municipal, mas tem que mudar mesmo, porque as coisas não estão fáceis. Melhorar, as coisas não estão fáceis na nossa cidade, né? Falta muita fiscalização, né? E pecam muito nessa questão, porque às vezes você se elege e você esquece a base que te elegeu. Você esquece por que você foi eleito, para que você, quais são as suas prerrogativas, né? Então eu acho que está na hora de mudar. Vamos mudar, né? Vamos colocar aí
todo mundo novo, pessoas realmente comprometidas com a nossa cidade, pessoas que realmente querem o bem da nossa cidade, né? Porque eu acho que é totalmente independente, os poderes têm que ser independentes para poder fiscalizar, que quando o poder não é independente, acontece o que vocês estão vendo aí, né? Então, eu acho que mudança, ela é necessária. Toda mudança traz um pouquinho de medo, né? Mas esse medo é necessário. Dentro da nossa cidade, principalmente, nós precisamos mudar. Muito bem, quem está nos acompanhando aqui é o Dr. Nelson. Ótima noite e bom programa a todos. Dr. Nelson Justo com a gente. Beatriz Vieira mandando boa noite. O Jário Baggio, boa noite, o Roberto, e boa noite, Thelma. O Dr. Luiz Cabral, boa noite, Roberto, boa noite, Thelma. Ele diz que concorda com a Thelma. O Roberto é sempre sensato. Obrigado. Sensato em suas considerações. Obrigado, doutor. Milene Iris, boa noite, Thelma e Roberto. Compartilho dessa visão da Thelma. Vou pedir para vocês me dizerem de qual bairro vocês estão nos assistindo e também pedir para marcar 3 ou 4 amigos aí, que é sempre importante compartilhar cada vez mais. Também nos acompanhando um outro sindicalista, viu? É o Cícero Mossoró. Tá mandando um abraço para nós aqui. Gente fina aí, né? Ele é. Bom, mas a Thelma não está afiliada a nenhum partido por enquanto. Não, ainda estou filiada, né? Como eu disse na anterior, eu estou filiada ainda à Solidariedade, né? Recebi uma proposta. É verdade. E ainda estou filiada, mas eu tenho uma tendência muito grande para ir para outro partido, né? Mas a gente está conversando, a gente está vendo as possibilidades, inclusive alguns partidos aí tem umas mulheres maravilhosas, né? E vamos ver se no próxima entrevista a gente já traz já algumas prerrogativas, algumas novidades, qual partido nós vamos, né? E qual é a nossa pretensão dentro da política de Guarulhos. Você foi até candidato a vice-prefeita. Fui, junto com Carlos Roberto, né? Roberto. E nós só não ganhamos a eleição naquele momento por conta que o Roberto era uma pessoa muito íntegra, mas ao mesmo tempo ele tinha um jeitão assim, sabe, que as pessoas achavam que ele era agressivo, algumas coisas assim, e a gente perdeu bastante por conta de não fazer uma composição. Porque na época as composições é assim, eu quero secretaria tal, sabe? E eu acho que até hoje é assim, mas na época eu estou falando porque eu assisti esse tipo de coisa. Olha, eu quero a secretaria, por exemplo, habitação, eu quero do transporte. Ninguém queria a secretaria do trabalho, né? Ninguém naquela época, era só as secretarias top. Né? Então, eu acho que por isso, e ele não quis fazer mesmo essas alianças, e nós ficamos em segundo lugar. Mas foi muito importante, foi uma experiência assim, marcante para mim. Lugares assim que eu achava que a gente não conhecia em Guarulhos, até hoje. Né? Se você andar nessa cidade, ela é tão imensa, gigantesca, que tem vários bairros que você não conhece a realidade daquele bairro. Sabe? Então eu conheci muitas realidades. Eu tenho certeza que hoje, se eu sair de novo na nossa cidade, eu vou conhecer outras realidades, outros bairros que estão iniciando, outros que já estão muito grandes, mas que precisam de muitas coisas. Porque eu falo, uma das coisas que eu sempre discuto você começa a fazer uma cidade desorganizada. Uma cidade desorganizada que não é planejada acontece exatamente nesses bairros. Porque não tem uma UPA, não tem uma escola, não tem uma pracinha. Por quê? Porque ela não foi realmente planejada. Então eu acho que tudo aquilo que não há planejamento, a tendência é dar tudo errado. Como dá muitas coisas que a gente vê na nossa cidade. Planejamento na vida do ser humano é tudo, familiar, política, no trabalho, nós temos que planejar nossa vida. Nem tudo que a gente planeja a gente vai conseguir dentro de um período, mas se você planejar direitinho, com certeza você vai conseguir êxito. E é o que acontece. A gente vê alguns bairros aí, você também anda muito pela nossa cidade, você conhece nossa cidade assim, né, de ponta a ponta. E você vê que realmente lá está precisando de
um posto de saúde, lá está precisando de uma praça, mas aí não tem espaço para isso, a menos que você desaproprie, né, para poder fazer. Isso chama desorganização, né, falta de planejamento. Então a gente tem uma Secretaria de Planejamento exatamente para isso, para planejar a sua cidade, né? Nós temos agora a ministra do Planejamento, ela tem que planejar realmente todos os estados. Ela tem que fazer isso, um planejamento que seja realmente bom para todos, né? Não para alguns. Então, monta-se, tem muitos terrenos aí, né? Grilhado, pessoal. Eu falo isso, o pessoal fala, você não pode falar, eu falo. Tem muitos terrenos grilhados aí que eles vendem os terrenos para para duas, para três pessoas. Verdade. Né? Vende para para três pessoas. E essas pessoas que compram são pessoas muito humildes, que não vai numa prefeitura para saber se a documentação está certa, sabe? Então a gente precisa acolher essas pessoas e planejar a vida das pessoas. Dos guarulhenses nós temos que planejar. Isso tudo envolve a nossa cidade, toda a parte estrutural, política da nossa cidade, Câmara Municipal e o Poder Executivo. Então a gente precisa realmente ter essa visão. Enquanto nós não tivermos essa visão, vocês vão ver do jeito que está aí. Né? Depois você pega um local, né? Aí você tem um cara que quer se eleger, nós vamos colocar a luz lá. Nós vamos colocar. E essa pessoa nunca é dona de nada. É o que nós vemos, depois vai atrás do dito vereador, do deputado. Você acha que você encontra essas pessoas? Não encontra, então tem que acabar com esse tipo de coisa. Planejamento. Depois tem aquelas reintegração que são terríveis. Terríveis, né? É triste. O cara tem pouco dinheiro, o pouquinho que ele investe naquela casa. Derruba tudo. Depois derruba. É algo terrível. É muito triste. Jaciara Nascimento, a Milene está nos acompanhando lá da Itapejeca. Nosso amigo Luiz Carlos Peninha está mandando um abraço para a Thelma. Ele não mandou para mim, só mandou para a Thelma. A Jaciara Nascimento está nos acompanhando lá de Salesópolis. Um abraço para Salesópolis. Linda cidade. Dr. Nelson Júcio. Sim, as mulheres devem participar mais da política, mas a bandeira a ser erguida é por todos e não só no pensamento, só nos direitos da mulher. Veja se a Thelma concorda com essa minha posição. Concordo. A Peninha, um abraço para você, querido. Eu concordo com a sua posição, porque quando a gente se torna um agente político, a gente tem que pensar num todo. Nós não podemos pensar somente num. Eu penso assim, se você fizer algo para a mulher, você não vai fazer só para ela, você vai fazer para o homem e para os filhos. Se você fizer algo para a mulher, você vai fazer para um todo. Né? Então nós não podemos ter planejamento, ter projetos que sejam somente para as mulheres. Não. Nós estamos falando dessa questão de salários iguais entre homens e mulheres, porque nós fazemos dentre as mesmas funções, tem esse detalhe também. Então, assim, se as mulheres fazem o mesmo trabalho que os homens, então o direito é para todos. E eu concordo plenamente com você, tá? É para todos. Se vamos fazer projeto, tem que fazer projeto para todos. Para os homens, para as mulheres, para os negros, para os brancos, para as crianças, para os adolescentes, temos que fazer projeto para todos. Concordo plenamente com você. Para todos, todas e todos. E todos. Agora é assim, gente. Todas, todos e todos. Vlamis Kivinato está mandando boa noite especial para Thelma. Ricardo França, presidente da ASEAG, está mandando um abraço para mim e para Thelma. Está dizendo que é uma excelente entrevista. Muito bem, concordo com você. Quem mais aqui está nos acompanhando? Milene, compartilhando. Pimentas pede espaço para futebol, pois falta mesmo espaço para lazer. Pediram muito na campanha e é pura verdade. Tem que aproveitar que enquanto o terreno lá está barato. Quem mais aqui? João Dárcio Ribamar Saque. Boa noite a todos, minha amiga. Forte abraço. Olha, secretário de Habitação está passando por aqui, hein? Logo ele te convida para você ir para o Podemos. Já convidou uma vez. Convidou? Uma vez já. É verdade, João, convidou ela. Luiz Carlos Peninha está mandando um abraço fantástico aqui. Thelma tem a cara do Podemos. Professor Samuel, grande professor Samuel, boa noite a todos, principalmente para você que é
para a querida Thelma. Olha só, Samuel Vasconcelos nos acompanhando aqui. Parece que você está sendo unânime aqui, todo mundo gosta de você. Ah, mas eu gosto muito de todos que falaram aqui, eu tenho o maior respeito e maior consideração por todos, João Darcio, Peninha, todos esses que falaram aqui, o Samuel, eu chamo de Samuel, o doutor Samuel, uma pessoa ímpar, sabe? Nós estudamos junto, né? E assim, eu tenho o maior respeito e o maior carinho por todos, né? Mas assim, a gente tem uma aproximação um pouquinho maior por conta da nossa infância. Mas as coisas realmente elas estão muito complicadas. Eu estou falando, uma das questões que a gente está falando bastante sobre os juros, a gente está falando sobre a alimentação, né? Como está, as coisas estão muito caras, os alimentos estão muito caros, não tem nada mais em conta para a gente. E Guarulhos, gente, tem tanto mercado que eu me atropelo, eu atropelo. Eu nunca vi um negócio desse, sabe? Eu não sei se tantos mercados na nossa cidade comporta, sabe? Se todo mundo compra nesses mercados, tem muito mercado, cada esquina tem um mercado, né? E eu falei, nossa, o que está acontecendo na nossa cidade, né? Eu penso que a nossa cidade tinha que ter mais indústria, sabe? Mas tem mais mercado. Mesmo assim, tendo tantos mercados, a concorrência ela é muito grande. Então, às vezes, você compra arroz aqui, você tem que ver onde tem feijão mais barato. Então, você tem que ir por lá para poder compor a sua renda mensal. Porque está muito complicado, está muito cara a alimentação. Muito cara. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Uma cesta básica hoje, se você fizer uma cesta básica boa, produtos, que eu digo, arroz tipo 1, feijão, carioquinha, né? Um café razoável, ela chega a R$200. E se você pegar 10 quilos de arroz para uma família, não dá para o mês inteiro. Então, eu falo isso porque a gente compra lá no sindicato, a gente compra para os funcionários lá, a cesta básica, a gente vê mês a mês como está subindo. E o que está subindo? Feijão, o arroz, açúcar. Então, a gente precisa também observar o que está acontecendo dentro da economia do nosso país, porque a gente tem que se manifestar. Nós temos aí um grupo, né, que ele se manifesta direto a respeito disso, sobre a caristia, né, e eu estou nesse grupo e a gente está bem inteirada, porque a gente quer que realmente os alimentos sejam barateados, porque a gente precisa realmente alimentar nossas crianças, alimentar nossos maridos, alimentar nossa família, né? Então, essa aí é uma dica que está aí, que as mulheres sofrem. Yária Colar está dando boa noite para nós. A arquiteta Magda Berberich está com a gente aqui. Obrigado. O Dr. Nelson fala: a lei já prevê a equiparação de salários de acordo com o tempo de função e experiência, o que deve ser mudado nesse sentido para a entrevistada. E como a sindicalista, qual a sua sugestão? Deu para entender? Repito. Ele falou que a lei já... A equiparação salarial, mas aí o que tem que ser mudado para você poder ter o salário igual o homem ou igual a outra pessoa, agora nós não vamos falar só de homem e mulher, mas para a gente ter essa equiparação salarial, eu faço o mesmo trabalho que o Samuel. Esse mesmo trabalho eu ganho menos que ele. Eu ingresso na justiça e peço a equiparação salarial. O que a gente pensa? Que não precisa ingressar em juízo, porque nós fazemos o mesmo trabalho, então nós temos que ganhar o mesmo salário. Então é esse meu pensamento, mas sem você ter que entrar em juízo para fazer equiparação salarial. É isso. Magda Berberich, difícil encontrar outra cidade onde todos os atacadistas de mercado estão presentes. Em Guarulhos tem. João Teixeira também está mandando um abraço aqui para nossa querida entrevistada. O Luiz Carlos Pérez, o pai dos pobres vem aí e dá uma risadinha. Na verdade, aqui em Guarulhos temos uma quantidade enorme de lojas de atacarejo, é pura verdade. Acabou nosso tempo. Quem quiser falar com a linda e competente sindicalista Thelma Cardia, como é que faz? Então, eu estou lá todos os dias. Lá onde? No sindicato, na rua Francisco Antônio de Miranda, 136, ali no centro. Embaixo, na rua de baixo da OAB. E acima do cartório de casamento, naquela rua lá. Nós estamos lá todos os dias, os diretores estão lá para atender
E tem mais, os amigos que quiserem tomar um café conosco, a porta está aberta. Lá nosso telefone é 2440-1351, 2468-9317. Então, nós estamos lá sempre à disposição. Quero mandar um abraço para todos. Eu tinha que fazer uma pergunta aqui. Você sabe que eu estou mais ou menos há uma semana esperando a gasolina baixar. Não tinham falado que ia baixar 40 centavos? Não baixou ainda. Eu vi até uma explicação do presidente do sindicato dos postos, né, dos empresários. Ele diz o seguinte, que vai chegar, tem que chegar agora. Sai da refinaria já com preço, tá? E vai chegar, até chegar neles, essa é a explicação deles. Para subir. Para subir rapidinho, no mesmo dia. Até porque subiu a gasolina, eles têm a gasolina com preço antigo, eles sobem. Isso é a realidade. Está demorando tanto. Está demorando e assim tem uma pressão muito grande para isso. Né? Não só uma pressão do governo federal, mas uma pressão muito grande também da sociedade, porque não chegou ainda esse preço na bomba. Obrigado. Nada.